Disney Plus, vocês não podem terminar um episódio dessa forma. Tem gente chorando, criança gritando, idosos falecendo. A espera até semana que vem é muito longa. Nesse vídeo, então, eu trago a minha review do episódio 6 de WandaVision. Vou comentar todas as referências ocultas e teorizar do que elas podem significar, porque esse episódio foi bastante esclarecedor. Fala galera, como é Matheus Mendes? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do especial de WandaVision aqui no canal, especial esse que vai perdurar durante toda essa primeira temporada da série. Já saiu um montão de vídeos, eu vou deixar todos eles organizadinhos em uma playlist linkado aqui no card. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal comentando e explicando o episódio mais recente, então se você ainda não é inscrito, se inscreve para acompanhar minhas próximas reviews. Eu vi muita gente comentando que esse episódio serviu para jogar por terra muitas das teorias que foram criadas até agora, só que assim, isso não se aplica ao meu caso não. Muito pelo contrário, muitas das teorias que eu levantei nos meus vídeos anteriores ganharam força com esse episódio, mas eu vou contar mais delas daqui a pouco com mais detalhes. Lá na review do episódio 5, eu falei sobre um vídeo que eu postei aqui no meu canal em dezembro do ano passado, falando sobre uma possível integração entre o universo da Marvel com o da Fox em WandaVision. Nesse vídeo eu comentei sobre um suposto teste de elenco que vazou de uma criança ali falando sobre um Halloween onde ela menciona o seu tio. E vimos essa cena nesse episódio. Tava na nossa cara o tempo todo que teríamos Pietro e os gêmeos da Wanda em WandaVision, mas mesmo assim quando eles apareceram foi uma surpresa. O episódio começa mostrando a família Maximoff se arrumando para o Halloween. Wanda e Billy já estão arrumados, enquanto Pietro e Thomas não. Sabemos que os gêmeos vieram através do poder de manipulação de realidades da Wanda, correto? Pois bem, eu li um tweet que fez bastante sentido para mim. Segundo essa teoria, Wanda fez os seus filhos à imagem e à semelhança dela própria e do irmão. Ficou claro nesse episódio como os gêmeos são representações da Wanda e do Pietro. Billy, como a mãe, é mais responsável, e mais sério. Enquanto Tommy, como tio, é mais vida louca, inconsequente e brincalhão. Além de herdar a personalidade, os gêmeos também herdaram os poderes das pessoas que serviram de inspiração para a criação deles. Billy, que estava fantasiado de Wicano, herdou os poderes de manipulação de realidades da mãe, enquanto Thomas, fantasiado de Celery, herdou a super velocidade do seu tio Pietro. Se você já acompanha meu canal há algum tempo, você já está careca de saber disso, e não foi nenhuma surpresa quando as crianças manifestaram seus poderes na série. Mas caso você não me acompanhe por tanto tempo assim, chegou aqui agora, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu explico direitinho a origem e os poderes dos filhos da Wanda, o Wicano e Celery, e o vídeo vai estar no card também. Sinceramente, eu gostei muito dos gêmeos. Eu não sei como, mas eu acho bom a Marvel dar um jeito de manter esses personagens no universo, mesmo depois que essa realidade da Wanda acabar, colapsar. Nessa cena tem uma hora que o Pietro zomba da fantasia da Wanda e ele fala alguma coisa sobre a fantasia que a mãe deles fez quando eles eram crianças, e aí nós temos o flashback, que é a memória da Wanda. Mas espera aí, é impressão minha? Ou Wanda e Pietro crianças se fantasiaram de Nick Fury e Viúva Negra? Wanda tá com cabelo ruivo e o Pietro tá com um tapa-olho. Tudo indica que sim, mas ao mesmo tempo que não. Porque quando Wanda e Pietro eram crianças, os Vingadores ainda não existiam, eles não eram tão famosos. O mundo não conhecia a Natasha Romanoff, por exemplo. Quero mencionar também que eu achei super legal eles se fantasiarem da mesma forma que os seus personagens são nos quadrinhos. Wanda chega até a fazer uma piada falando que ela é uma vidente socoviana, assim. O texto desse episódio tá incrível. Tem até um outro momento mais pra frente onde ela fala Kick-Ass se referindo ao seu irmão. Kick-Ass é um filme onde o Aaron Taylor Johnson, o que fez o Pietro no universo cinematográfico Marvel, e o Evan Peters, que está fazendo o Pietro agora em WandaVision, atuam. O texto, as referências e as entrelinhas desse episódio estavam muito bons. Hayward colocou Mônica, Darcy e Jimmy Woo para correr, do quartel-general da SWORD. Eu vi muitas teorias na internet, de que o Hayward era o verdadeiro vilão, de que ele era o Mephisto. Aliás, todo personagem novo que aparece na série, a galera já fala que é Mephisto. Mephisto já foi Dot, já foi Agnes, já foi o apicultor, já foi o Howard, e tem gente acreditando que Mephisto é Pietro. Vamos falar do Pietro daqui a pouco, mas pra mim o Howard é apenas um militar que coloca o seu dever acima de tudo. É claro que a série tá pintando ele como um vilão, mas isso é porque nós, os espectadores, simpatizamos com os superpoderosos daquele universo. Olhando pelo ponto de vista dele, ele inicialmente estava em uma missão para resgatar um refém e do nada uma cidade inteira foi sequestrada. E ele sabe que as pessoas dentro daquela realidade simulada estão sofrendo. Ele sabe disso através do testemunho da sua própria soldado, a Monica Rambeau. Ele tentou matar a Wanda no episódio passado, um movimento burro, é claro, mas assim, um pensamento coerente para um soldado. Centenas de pessoas estão sendo torturadas
uma cidade inteira foi sequestrada. E se matar a Wanda é o preço a se pagar para salvar a vida de todas aquelas pessoas, é bem coerente que um militar pense dessa forma. Não acho que o Howard seja Mephisto, não acho que ele seja da Hydra, mas acho sim que ele está escondendo alguma coisa. Sabemos que a SWORD estava com o corpo do Visão, realizando experiências, pela cena que a gente viu no episódio passado, até a Wanda aparecer de bicho e recuperar o corpo. E o Hayward deixou bem claro nesse episódio que ele tem uma certa antipatia por pessoas superpoderosas. Aliás, ele comentou isso até com a própria Monica Rambeau, que ela estava colocando a sua empatia pela Wanda, a simpatia que ela tinha pela Wanda, acima do seu dever como soldado. E sob o ponto de vista dele, ele tá certo. Eu acredito que a SWORD estava tentando replicar o corpo e o software do Visão para utilizar como uma arma em defesa da humanidade contra pessoas superpoderosas. Proteger a humanidade das chamadas Sentient Weapons, que a gente já vem comentando nas reviews dos episódios anteriores. Acredito que o Hayward será o responsável por trazer os Sentinelas ao universo cinematográfico da Marvel. Sentinelas são aqueles super robôs que causaram grandes problemas para os X-Men. E desde que a SWORD parece estar lidando com inteligência artificial, eu não acho difícil isso acontecer. Imaginem aí um exército de Visão Cinza caçando os aprimorados. Tenham em mente que criar super máquinas para proteger o mundo não é uma coisa nova em um universo de super-heróis, Inclusive, o Ultron foi criado com esse mesmo intuito. Deixando claro que eu não gosto do Hayward, tá? Eu discordo dele, não gosto dele, mas eu entendo as suas motivações. No Halloween, Pietro ajudou os sobrinhos a catar todos os doces da cidade, mano. Ele é meu personagem preferido. Outro que eu não quero nem saber como, mas a Marvel tem que dar um jeito de manter ele no universo mesmo depois de WandaVision. Já vou falar logo que eu também não acredito que Pietro seja Mephisto, mas que tem alguma coisa de estranho com ele, isso tem. Primeiro, quando ele manda os sobrinhos irem atrás dos doces, ele fala: liberem o inferno, meus demônios. E assim, nas HQs, Billy e Thomas são fragmentos da alma de um demônio. Wanda vai testando o irmão ali ao longo do episódio, e ele fala que as coisas estão meio confusas na cabeça dele e que ele apareceu pois ela precisava dele e ele estava lá só cumprindo o seu papel. Além de Wanda e Visão, Pietro também parece ter plena consciência do que está acontecendo dentro daquela realidade. Só que em outra cena, a Wanda enxerga o Pietro morto, todo aleado, como ele morreu lá em Era de Ultron, e isso me confundiu. Talvez isso indique que o Evan Peters não é o Pietro do universo dos X-Men, afinal de contas, porque aquele Pietro nunca foi baleado. Talvez a Darcy está certa e a Wanda reescalou o Pietro, e como ela não tinha o corpo dele para reanimar, ela utilizou uma outra pessoa para interpretar o seu papel. Ou talvez seja isso que o vilão oculto da série quer que a gente pense, porque até o próprio Pietro está bastante confuso. Ele sabe que não possui as mesmas memórias de infância que a sua irmã, e ele está ok com isso. Ele está tentando seguir sua vida deixando o passado para trás. Se ele for realmente o Pietro do universo cinematográfico da Marvel, não tinha como ele saber que o Visão está morto, porque o Visão morreu apenas em Guerra Infinita, muito tempo depois do Pietro. E se Pietro sabe disso, significa que ele não está contando tudo. Mas eu ainda não acho que Pietro seja o Mephisto. Há algumas teorias de que Wanda ou Billy trouxeram o Pietro do universo da Fox, e ao adentrar o universo da Marvel, ele foi meio que mesclado com o Pietro que já existia nesse universo, e é por conta disso que ele possui algumas das suas memórias. Ele possui algumas das memórias, mas não todas. Será? O que vocês acham sobre isso? Uma outra coisa que eu gostaria de comentar é que esse Pietro tem uma tatuagem no braço escrito Mãe. Talvez isso venha a ser importante no futuro da série e fiquem com isso guardado aí. Como eu já comentei na review dos episódios passados, a Monica Rambeau parece que já está desenvolvendo os seus superpoderes. Darcy Lewis chegou até a comentar que o fato dela ter ultrapassado a barreira do mundo da Wanda 2 vezes desencadeou uma mutação no seu corpo. A energia interna daquela realidade já reescreveu as células dela em um nível molecular 2 vezes. Mais uma teoria confirmada. E, aliás, no começo do episódio é mostrado aquele drone da SWORD que a Wanda trouxe de volta, piscando com aquela radiação vermelha. O drone não voltou a ser o que era antes, o que pode significar que Pietro e os gêmeos também continuarão a existir, mesmo fora daquela realidade. Mas já passamos da metade do vídeo, então já gostaria de pedir para você deixar o seu like se você ainda não deixou. Quando eu peço no final, muita gente esquece. Se inscreve no canal também e sabe o que? Me segue no Instagram, porque eu vou postar amanhã no meu Instagram um bolão com as minhas apostas sobre o Globo de Ouro 2021. Vamos falar do Visão agora. Desde o episódio passado, ele se mostra bastante desconfortável com toda aquela simulação. Ele está querendo salvar as pessoas da tortura que elas estão passando, só que ele não sabe como. E ele inclusive está bem ranzinza, No começo do episódio, ele falou pra Wanda que ele só estava vestindo aquela roupa porque não tinha nenhuma outra roupa para ele vestir. Ele está constantemente jogando na cara da Wanda que não existem coincidências em um mundo controlado por ela. Em seu caminho para a extremidade daquela cidade, nós vemos
como que ficam os habitantes de Westview cada vez que eles se afastam muito da Wanda, né? Quanto mais eles se afastam da ação, mais congelados eles ficam. Me parece que, estilo sitcom mesmo, os outros personagens daquele universo não são importantes até a Wanda se aproximar deles. Se a Wanda se aproximar deles, eles vão agir normalmente. Mas como a Wanda está muito longe, não importa muito o que eles estão fazendo. E por isso que eles estão lá congelados e sofrendo. Visão chega até a ver aquela senhora montando os seus enfeites de Halloween, travada e chorando. Pesado, né? E como já era esperado, Visão começa a se desfazer ao atravessar a barreira. O mundo, né, tenta puxá-lo de volta. Porque, é claro, ele é um cadáver, ele não tem vida fora dali. A Agnes, no entanto, me entregou muito. Tá mais do que confirmado que ela é a Agatha Harkness, a famosa bruxa dos quadrinhos, porque todo mundo aqui nesse episódio de Halloween se vestiu dos seus personagens nos quadrinhos, e ela se vestiu de uma bruxa. No limite daquela realidade, todo mundo estava congelado, travado, mas ela não. Ela não estava 100% claro, mas ela conseguiu manter uma conversa razoável com o Visão. Com toda certeza, ela está envolvida nisso tudo. Só não sabemos como ainda. Me parece que a Agnes está tentando colocar o Visão contra a Wanda por algum motivo. Reparem que desde o primeiro episódio, tudo que ela faz aumenta a desconfiança do Visão sobre aquela realidade. Foram as atitudes da Agnes que levaram o Visão ao extremo, que foi procurar a saída daquele lugar. Primeiro foi a comida que ela levou que engasgou o chefe do cara. Depois teve todo aquele lance com o cachorro morto. Teve aquela fofoca também que ela estava falando ali com o Herb baixinho do lado de fora da casa que intrigou o Visão. E agora foi ela que levou o Visão até o extremo daquela realidade. O Visão estava voando, ele só foi até lá porque ele viu o carro dela. Talvez ela quisesse que o Visão fizesse isso para assim a Wanda aumentar ainda mais o seu feitiço, né? A expansão do seu feitiço sobre aquela realidade. Pode ter sido esse o plano dela. Falando sobre a Wanda, está mais do que confirmado que ela não está 100% no controle. Em uma conversa com Pietro, ela diz que ela não sabe como ela fez aquilo tudo acontecer, ela só lembra de estar bem triste. Continua com a teoria de que foi o Mephisto que a ajudou em troca de alguma coisa. E ela tá bem poderosa, né? Ela jogou o Pietro longe, mas também pudera, né? O cara veio fazer piada com coisa séria. Ah, e eu fui pesquisar os nomes que aparecem nas lápides onde a Wanda joga o Pietro e eu descobri que a Samelman é uma funcionária da produção da série. Ela é assistente de direção e ela repetiu esse mesmo papel lá no filme Quarteto Fantástico de 2015. Será que tem aí alguma conexão? Wanda então estende a realidade para salvar a vida do seu marido e acaba capturando quase todos os soldados da SWORD. Que final! O legal de notar é que nesse momento, onde ela está concentrada nas extremidades daquele universo, as pessoas do centro é que ficam congeladas. Ah, e falando rapidamente do comercial, esse foi o primeiro que não fez referência direta ao objeto em questão. O Tubarão fala bastante do Yo Magic, né? Que na pronúncia fica parecido com Your Magic, sua magia em português. O que pode significar que há um tubarão, um predador, se alimentando da magia da Wanda. Ou então, como todos os outros comerciais fizeram referência aos traumas da vida da Wanda, esse pode estar se referindo às experiências que a Hydra fez com ela e com seu irmão. E eles estavam passando fome quando se voluntariaram e foram os únicos a sobreviver a todos aqueles testes. Todos os outros voluntários da pesquisa da Hydra morreram tentando abrir a magia. O que vocês acham? Vou ficando por aqui nesse vídeo então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe o vídeo com os amigos que isso me ajuda pra caramba. Deixa o like, se inscreve no canal, clica nos vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Me segue no Instagram e no Twitter também para ajudar o Matheus a se tornar um influencer. Tchau e até o próximo vídeo.